Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. A nossa autoridade. Quem será a nossa autoridade? Mas existe a necessidade, tudo bem? Isso que é importante. Marta, seja bem-vinda também. E falo a mesma coisa que falei para o Reinaldo, né? O mais importante é a sua presença, tá bom? O mais importante é a sua presença. Um bom dia e que nós possamos continuar caminhando juntos. Existe a necessidade, e isso aqui é muito importante. Então, a palavra autoridade, da maneira que é usada nesta lição, significa uma regra ou um guia padrão que governa o povo e que determina o que é certo ou o que é errado. A grande questão é, quem será ou qual será a nossa autoridade? E pelo início que tivemos, devemos caminhar nesse momento com o mesmo pensamento. Tá ok? Se nós... Você lembra da ilustração inicial? Quando nós tentamos adivinhar alguma coisa, cada um de nós tem uma percepção, cada um de nós tem uma ideia, cada um de nós tem uma opinião. Isso gera, em muitas ocasiões, confusão. Mas se nós usarmos a autoridade correta, nós falaremos a mesma coisa. Pode ter certeza, tá bom? É importante a gente pensar nisso. Por exemplo, Jesus, ele não é autoridade em medida, em peso. Não. Ele determinou que outras coisas seriam autoridade naquilo. Mas em assuntos espirituais, não sou eu que tenho autoridade. Jesus tem autoridade na minha vida e na sua vida. E se eu falar para você o que Jesus falou, então eu estou exercendo uma autoridade que não é minha, mas de Jesus. Então ele vai ter autoridade na minha vida e também na sua. E nós vamos caminhar juntos e não separados. Porque nós vamos ouvir a mesma autoridade. E eu espero que você entenda isso, porque depois eu tenho certeza que você vai ser desafiado por aquilo que Jesus fala. Tá bom? Eu tenho certeza. Bom, de acordo com o Novo Testamento, Jesus, ele estabeleceu a sua igreja. Mais tarde falaremos mais sobre isso, tá bom? Mas ele falou em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja. Só essa fala de Jesus já nos remete a avaliar como é que nós tratamos a igreja. Se ele tem autoridade e ele diz que a igreja é dele, por que é que tem muitos pastores se fazendo dono da igreja? E muitos membros dizendo, não, o meu pastor falou, o meu pastor não sei o quê. Qual autoridade eles estão seguindo? Agora, se algum pastor se faz dono da igreja, a igreja é dele. Consequentemente, não é de Jesus. Porque a igreja cujo dono é Jesus, foi comprada por um preço muito alto para alguém dizer que ela é, para eu dizer que ela é minha, ou alguém dizer que ela é dele. Tá ok? Então, muitos pastores hoje têm se feito donos de suas igrejas. E são mesmos donos. Por quê? Porque transformaram a igreja num negócio. Então, quem você vai seguir? Eu espero que você lembre disso. Em Atos capítulo 2, ao cumprimento dessa promessa de Jesus, que nós veremos mais tarde. O fato é que esta igreja cresceu em muitas congregações desta única igreja. Foram estabelecidas pelo mundo todo. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós
pregamos a única autoridade que existe em assuntos religiosos, que é Jesus. E quando nós espalhamos a sua mensagem, a igreja dele é estabelecida em qualquer parte do mundo e ela será sempre uma, tá bom? Mais tarde, 3 lições, nós vamos falar sobre isso. Mas é importante você saber nesse momento que Jesus é o dono, que Jesus é a autoridade máxima. E nós somos servos dele. E nós devemos somente seguir a sua orientação. No que diz respeito à doutrina, no que diz respeito à adoração, no que diz respeito a como a igreja deve ser organizada. Tá bom? Então, nós não fundamos igreja. Eu estou falando nós, enquanto representante aqui da escola da Bíblia. Porque nós não fundamos igreja. Nós espalhamos a igreja que existe há 2000 anos já. Nós somente espalhamos. Nós não fundamos. Porque ela já foi fundada uma vez na base do dono, que é Jesus. Tá bom? Enfim, espero que isso ajude você. Então, a igreja, ela tinha alguns altos e baixos. Portanto, Paulo e outros irmãos escreveram a sã doutrina de Deus e de Jesus Cristo para ajudar o povo cristão a andar na mesma direção. O que imprime direção para as nossas vidas é a autoridade da igreja. E não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, porque eles mesmos ensinaram que a autoridade é Jesus. E quando nós seguimos essa autoridade, nós andamos na mesma direção. Tá bom? Só para a gente pensar nisso. Então, afirmamos, Jesus é a única pessoa capacitada a ser o guia religioso do homem. Não tem outro. Por quê? Porque ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Existe algum espaço, tanto no universo quanto na terra, em que Jesus não seja ou exerça sua autoridade? Não existe. Aí alguém pode pensar, mas por que está desse jeito? O mundo está dividido, tudo. Então, porque existe algo que Jesus ele não tira do ser humano, pelo menos aqui. Aquilo que nós chamamos de liberdade de escolha. Você é livre, você vai seguir quem você quiser. Mas isso não significa que Jesus perdeu a autoridade sobre sua vida. Porque no final de tudo, ele vai dizer, todo aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Tá bom? Só para a gente pensar nisso. O próprio Deus testemunhou quanto à autoridade de Jesus. Quando falou do céu, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E se você conhece essa escritura, você sabe que em Mateus capítulo 17 ocorreu a transfiguração. Nós chamamos transfiguração do monte, não é? Mas na verdade é a transfiguração de Jesus. Não foi o monte que transfigurou, foi Jesus, não é? O monte mudou porque Jesus estava lá, não é? Enfim, mas
Você lembra que naquele momento apareceram duas das figuras mais importantes do Velho Testamento. Vamos dar uma lida? É melhor, né? Deixa Deus falar, porque aí se estabelece a autoridade. Mateus capítulo 17, versos de 1 a 5. Vamos lá? Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado, mudou de aparência diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a neve. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Que maravilha, hein? Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Quem nós devemos ouvir? Não Moisés, representante da lei, o receptor da lei, não Moisés. Elias, nem os profetas. Elias é o profeta que não passou pela morte. Lembra? E Deus está dizendo, não mais os profetas. Ah, ok, travou um pouco aí, né? Espero que melhore, que não prejudique o restante aí. Tudo bem? Mas eu estava dizendo que Deus, ele testemunhou a respeito do seu filho, dizendo: Moisés, o representante da lei, ele cumpriu o seu trabalho. Elias, representante dos profetas, cumpriu o seu trabalho. Quem é que nós devemos ouvir a partir de agora? Somente Jesus, que é o cumpridor da lei. Olha que maravilha! E é o cumpridor dos profetas, o cumpridor das profecias. Sabe o que eu acho interessante? Você sabe qual era o assunto que eles conversavam? Alguém sabe? Mateus falou assim, olha: naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Alguém sabe qual era o assunto? Alguém lembra ou não? Sabe qual era o assunto? Você sabe, é que você esqueceu. Mas eu tenho certeza que você sabe. Mas para a gente saber qual era o assunto, a gente precisa ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 30. Dá uma olhadinha lá. Diz assim: surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor, falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Olha que beleza. Qual era o assunto? A partida. Ele iria embora. Olha que beleza, gente. Não é bom saber? Eu acho que é muito bom saber disso. Eu acho. É saber qual... Existia um assunto que estava sendo tratado. E Moisés e Elias estavam a par daquilo que iria acontecer com Jesus em Jerusalém. Eu acho magnífico isso. Eu não sei como é que você vê, mas eu vibro quando eu encontro essas coisas. Vamos lá então. Quando Jesus fala, suas palavras devem ser respeitadas como palavras de Deus. João 3,34,
e João 6:68 falam sobre isso. 3:34 a gente já viu anteriormente, tá bom? Mas essa é a ideia. Quando Jesus fala as palavras, ele fala como as palavras de Deus para nós, porque ele é o próprio Deus. Então, em assuntos religiosos, a autoridade deve ser Jesus Cristo, pois ele e só ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Tá bom? Espero que isso ajude você a pensar sobre isso. E Jesus, ele revelou sua vontade através dos apóstolos. Então, os apóstolos, eles estão com os seus escritos exercendo a autoridade que receberam de Jesus. Porque eles mesmos não têm. Então, quando eles falam, eles estão, na verdade, falando a autoridade de Jesus. Nós já vimos isso anteriormente, tá bom? Então, depois que de receber toda a autoridade, Jesus vai falar algo para eles. Ele falou isso no Evangelho de João, capítulo 17, versos de 6-8, quando disse: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu acho magnífica essa forma como Jesus diz essas palavras. Por quê? Porque ele está deixando bem claro que aquilo que os apóstolos estão recebendo vem de Deus. E nós já falamos anteriormente, lá na lição 3, que a nova aliança, primeiro ela foi falada e depois escrita. E é esse trecho aqui que nós vemos isso. Primeiro ele falou e depois houve o registro. Depois de cerca de 20 anos, pelo menos, é que vai ser escrito os primeiros livros. E essas palavras que nós estamos lendo aqui, 50 anos depois que Jesus foi embora, é que essas palavras vão ser escritas. Como isso é possível? Será que Pedro, João, Tiago e os demais tinham essa capacidade de lembrar? É óbvio que não. Então, depois de receber toda a autoridade, Jesus mandou que seus apóstolos ensinassem a todas as nações do mundo todas as coisas que vos tenho ordenado. Você sabe, gente, que essa é uma das palavras que nós usamos e devemos usar como autoridade de Jesus para dizer: nós vivemos sob a nova aliança. Nós vivemos sob as palavras de Jesus, sobre o que ele ensinou, não sobre o que Moisés ensinou. Com isso, não estamos desprezando Moisés. Longe de mim fazer tal coisa. Pelo contrário, estamos dizendo que Jesus, ele cumpriu a palavra de Moisés. Por isso que nós não seguimos mais a antiga lei, a antiga aliança. Tá bom? Então, você quer ensinar alguém a crescer na fé? Ensine Jesus. E, consequentemente, essa pessoa, ela vai respeitar Moisés como receptor da lei e vai pegar os princípios da lei para aplicar em sua vida.
mas não vai usar a lei como autoridade para a sua vida. Nós vamos olhar para os profetas e pegar as palavras dele, os princípios que constam naquelas palavras e aplicar em nossas vidas. Mas não vamos pegar aquelas palavras como regra de fé para as nossas vidas. Tá bom? Só para a gente entender essa forma que Jesus falou. Os apóstolos ensinaram ainda todos os desígnios de Jesus. O que significa a palavra desígnio? É bom você saber, porque senão, depois você vai ensinar, aí talvez não tenha ideia do que significa. Então, os apóstolos ainda ensinaram todos os desígnios. O que isso significa? Alguém gostaria de colocar aí? Aí a gente fala, não é? O que significa essa palavra? Desígnios. Eu poderia colocar uma outra palavra, mas é essa a ideia de que eles ensinaram os desígnios de Jesus. Tá bom? Só para a gente refletir sobre isso. Opa! Direções, orientações, obrigado, Geisiane. Vontade, muito bom, Adriana. Isso mesmo, tá bom? Eu poderia colocar vontade, não é? Mas a palavra desígnios, ela carrega uma profundidade, onde nós mergulhamos, através dos ensinos dos apóstolos, na vontade de Jesus. Mais tarde, o Paulo escrevendo, ou melhor, Paulo falando, mas Lucas escrevendo. No livro de Atos, não é? No livro de Atos, capítulo 20, verso 29 em diante. Olha lá. Ele diz assim: eu sei, é Paulo falando, mas registrado por Lucas, né? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, e com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los. Olha que lindo! E dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Tá bom. Jamais deixei de advertir, ensinar todo o desígnio, toda a vontade de Deus. Durante 3 anos, bastante tempo, não é? Nós vamos passar aqui 4 meses e quem sabe dar continuidade, espero que assim seja no futuro. Mas foram 3 anos de ensino, tá bom? O importante é que aquilo que Paulo transmitiu era a vontade de Jesus, era o desígnio de Deus, era a direção de Deus. Muito obrigado por seu compartilhamento aí, tá bom? Cristo prometeu a eles que o Espírito Santo os guiaria a toda verdade. Nós já vimos isso na lição, em lições anteriores. Na lição 3 falamos sobre isso. Paulo mais tarde declarou: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Nós lemos do 29 para frente, mas no 27 ele fala
sobre essa questão, tá bom? Então, homens e até mesmo anjos que rejeitaram os ensinamentos dos apóstolos como suprema autoridade religiosa, foram rejeitados por Deus. Esse trecho aqui de Gálatas 1:8, ele é muito interessante para nós nesse momento. Por quê? Porque o Paulo vai dizer assim, olha, ainda que nós, essa é Gálatas 1:8. Quem é nós? Ele, Paulo, ou qualquer outro dos apóstolos. Tá bom? Então, ainda que nós, eu, Paulo, ou outro dos apóstolos, ou mesmo um anjo, as pessoas hoje, não é, o anjo falou comigo. Olha o que Paulo falou, ainda que nós mesmos, ou um anjo, vindo de onde? Dos céus. Não é anjo mau. Vale a pena lembrar nesse momento que Satanás é um anjo capaz de se transformar em anjo de luz. E qual é o seu propósito? Você acha que é ajudar as pessoas? Abra em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Se não me engane, acho que é isso. Deixa eu ver. 11. Vamos ler do 13 ao 15. 13 ao 15. Eu gostaria de ouvir a sua voz. Alguém gostaria de ler? Só eu falando. Alguém gostaria de ler? Libere o seu microfone e leia esse trecho. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 ao 15. Um só, para não causar muita confusão, tá bom? Muitas vozes ao mesmo tempo causam confusão. Alguém gostaria de ler? Dá para ouvir eu? Sim, pode ler. Tá. É o 11 do 13 ao 15. 13. Tá. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo da luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça, no fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Obrigado. Percebeu a capacidade de engano que existe no mundo espiritual? Se você não ficar atento, a maneira de você realmente saber o caminho não é dando ouvidos a anjos, seres celestiais. No passado Deus falou dessa maneira, mas hoje Ele nos fala por meio do Filho. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Agora, Satanás pode se valer dessa questão para enganar as pessoas. Mas será que é só o diabo que faz isso? O Paulo falou que não. Tem algumas pessoas que são falsos apóstolos, que são obreiros enganosos, que se fingem ou se apresentam como apóstolos de Cristo. Aí o Paulo fala, olha, não é de admirar, porque Satanás também se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas. Agora, essas pessoas que se apresentam como servos da justiça, na verdade são obreiros fraudulentos, que vendem a palavra de Deus, que ficam barganhando com Deus. E o fim deles qual vai ser?
destruição. É isso que as suas ações merecem. Então fique atento. Quando alguém chegar para você e falar, um anjo falou comigo. Aí você seja inteligente e diga, olha que interessante, falou comigo também. Vamos ver se foi a mesma coisa? Porque quem é o anjo? O anjo pode ser, Deus pode se apresentar a alguém na forma de um anjo, como eu, como você. Você pode ser um anjo na vida de uma pessoa. Sabia? Sabe por quê? Porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, o problema, gente, não está na palavra anjo, e sim na maneira como ela é usada pelas pessoas. Sempre quando se fala anjo, já pensa em asa, ser brilhando o rosto. Não necessariamente. Na escritura, sim. Mas hoje, não. Hoje, mensageiro é uma palavra muito adequada para trabalhar com essa ideia. Tá bom? Só para você pensar um pouco mais sobre isso. Então, seja anjo na vida das pessoas. Um mensageiro de Deus. Uma mensageira de Deus. Tá bom? Não tenha medo de aplicar a palavra da forma correta. Não tenha medo. Mas se for aplicar do modo como o mundo religioso aplica, aí fique atento. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.